Vamos ver se Ordem Paranormal é uma Dark Fantasy do canal Refúgio Paranormal. Vamos dar uma olhada. Ordem Paranormal é muito mais mágico do que você imagina? Sim. Ordem Paranormal ficou famoso por ser uma história de terror, entre aspas. Lá em Segredo na Floresta, diziam que era brutal, comuns, né? lutando e enfrentando criaturas e resolvendo Você mistérios. viu que o Selbit foi pro Coliseu? Ele estava lá. Mas Ordem Paranormal tem muito mais magia. Coisas estão acontecendo. Isso foi nos apresentado lá em Desconjuração. E de uma história de terror, entre Para, aspas, Antônio. Ordem Paranormal Vai ficar de se transformou em castigo. uma Dark Fantasy, que é uma coisa que nem todo mundo aceita. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é uma Dark Fantasy. Então pra gente não... E nem todo mundo aceita. Eu não sei se exatamente se encaixa como uma Dark Fantasy, mas eu não vejo, sei lá, eu nunca vi alguém fechar a Paulista, tá ligado? Queimar pneu na rua, porque Ordem é uma Dark Fantasy, tá ligado? Voltei e o engine lá, o que aconteceu? Que reações tivemos? Gostou? Curti a história, ela é legal. O que quebra é o uso de IA, que eu acho meio... não gosto muito não, tá ligado? Não curto muito não. O que eu tava falando? Esqueci. não perder tempo, já deixa uma... Tá. Não acho exatamente que se encaixa como uma Dark Fantasy, mas... se encaixar também não vou fechar a avenida, não vou queimar pneu, não vou virar ônibus, tá ligado? like, se inscreve no canal e vamos. Mas antes de eu explicar o que Ordem Paranormal é uma Dark Fantasy, primeiro eu vou explicar pra vocês o que é uma Dark Fantasy. Bom, como o próprio nome Explique disse, pra é uma nós. fantasia sombria. É um subgênero literário que combina gêneros de terror, fantasia e outras coisas, que todas juntas formam uma atmosfera sombria e... eu não diria realista, mas eu diria mais sem esperança? Como se fosse realmente a Idade Média do nosso mundo, por assim dizer. Obras famosas de Dark Fantasy tem muito. Dark Souls pode ser provavelmente o maior exemplo delas. Cara, recentemente no YouTube descobri um mano que tá fazendo literalmente power scaling de Ordem. Tier list criminosa, inclusive minha é mais forte que Deus da Morte. Eu acho que eu sei quem é. A gente viu uma tier list de... a gente viu uma tier list muito criminosa em live. Nossa, essa foi... eu tenho que postar esse corte no canal de lives, inclusive. Que tier list criminosa aquela. Mano, eu acho o marketing do Selbit muito bom. O cara voltou no tempo só pra construir um monumento histórico inteiro. Só pra uma temporada da RPG. É incrível. O cara sabe fazer marketing, né, velho? Eu vou citar só 3 como exemplo, que eu acho que Mano, e em... vou ficar quieto. são as 3 mais famosas e muita gente não sabe vou que ficar elas são Dark Fantasies, que é Berserker, Claymore e Dark Souls. Praticamente todas as 6 Souls é uma Dark Fantasy. Dá pra juntar Berserk e Dark Souls quase como a mesma coisa, porque tem muita inspiração de Dark Souls em Berserk. Dark Fantasy é um mundo sem esperança, que às vezes a magia é horrível e cria aberrações completas. Às vezes os homens são piores do que os monstros, já que Dark Fantasy se inspira muito em horror gótico e personagens são moralmente ambíguos. Não dá pra citar que alguém é bom ou mal ou qualquer outra coisa do tipo. Eles são mais cinzas e humanos, por assim dizer. Alguns personagens ruins podem ter atitudes boas, personagens bons podem ter Vou sair, ruins. não Outro bom saia. exemplo de Dark Fantasy São personagens que não são só arquétipos, né, mano? Que tem muitas mídias que os personagens são só arquétipos. Aí fica tipo, tem o bonzinho. Bonzinho nunca vai fazer uma coisa moralmente questionável, tá ligado? Mas aí, se você for considerar isso como uma Dark Fantasy, acho que o Ordem se enquadra. Mas vamos deixar o Henry cozinhar. Cozinha, Game of Henry, Thrones. cozinha. Mas Game of Thrones tem um problema, a gente não sabe se é uma Dark Fantasy ou se é uma Low Fantasy, por conta que tem elementos de Dark Fantasy, mas mesmo assim a magia não é tão, nossa, chamativa em Game of Thrones. O máximo que temos é alguns tipos de magia que vão em vídeos à parte, já que eu quero fazer um vídeo de Game of Thrones, então não vou me arrastar muito aqui, porque é um vídeo de Ordem Paranormal, não é mesmo? Mas Entendo, na verdade. Entendo. Mas tem dragões. Dragões são bem mágicos. resumindo aqui, Tá tudo bem. a Dark Fantasy é uma fantasia sombria, como no próprio nome diz, que se inspira em horror gótico. Os personagens são A maior obra de Dark Fantasy é Berserk. Acho que ninguém nega isso, né? Acho que não. Eu nunca li Berserk na minha vida. Eu tô esperando o momento certo até hoje. Nunca li, nunca consumi nada de Berserk na minha vida.
E até eu sei que é provavelmente a maior obra de Dark Fantasy do mundo. Se você quiser falar Dark Souls, tá, eu sei que Dark Souls bebe muito de Berserk. Então não tem pra onde fugir, mano. Ambíguos, as tramas, a maioria das vezes, tentam ser complexas, algumas conseguem, outras falham. Abaixa a Além música, disso, eles Henry. tratam como tudo que é pior pode acontecer e ninguém sabe se vai ter um final feliz ou não nessa história. Henry, a música tá muito alta. Porque aconteceu tanta desgraça nessa história que Leia ninguém agora? sabe como vai Agora? acabar. E a maioria das vezes não acaba num final feliz. Agora, tudo isso explicado, vocês conseguem entender como isso conecta com Ordem? Principalmente a partir de Desconjuração? Nem em Desconjuração. Ordem Paranormal sempre foi uma Dark Fantasy, mas antes os personagens simplesmente não usavam magia. E a Quem garante que não existe dragão em Ordem? Tudo é possível? Literalmente tudo é possível. Se alguém tiver medo de dragão, o paranormal pode vir em moldes de um dragão pra cá. Tudo é genuinamente possível. Mas quem que disse que não tem um dragão agora do meu lado? Mas ele é invisível, e incorpóreo, e intangível. E não deixa rastro, e não emana calor. E nada. gente só se tocou que era uma Dark Fantasy quando a gente chegou em Desconjuração, quando a gente percebeu o que estava acontecendo e os personagens começaram a usar os rituais e a transcender. Ordem Paranormal é muito mais uma Dark Fantasy do que um sistema de terror, do que uma história de terror. Porque O que eu senti assistindo Desconjuração na época, quando os personagens começaram a soltar poderzinho, aí foi que eu fiquei tipo... Mano, isso é um bagulho que meio que desapareceu em Calamidade. Que era os personagens falarem o nomezinho dos poderes, tá ligado? Tipo, a parte do Cinerária é legal, mas tinha uns momentos que eu crinjava, tá ligado? Tipo, Arthur indo amaldiçoar a arma e falando o nomezinho do ataque, tá ligado? Eu ficava, ai, mano, que cringe. Eu ficava meio, parecia que eu tava vendo um animezinho, tá ligado? Aí, pô, em Calamidade mesmo, isso meio que já não rola mais. Tipo, o Arthur fala, eu uso tal ritual na arma. Eles não gritam o nome do ritual, tá ligado? Isso eu acho mais bacana do que tá gritando o nome do golpezinho. a maior parte dos clichês de terror estão reduzidos a um especial de Natal, praticamente. E todo o resto do universo se baseia nisso, em ser uma Dark Fantasy, mesmo que não intencionalmente. E sinceramente, esse era o caminho mais óbvio e o melhor caminho pra Ordem seguir, ser uma Dark Fantasy realmente. Porque assim dá pra explorar muito mais os conceitos como o outro lado, as criaturas, os rituais, os poderes que os personagens acabaram adquirindo com o tempo, etc. Até mesmo o conceito das relíquias é melhor explorar numa Dark Fantasy do que numa história de terror. Porque numa história de terror, normalmente, não explicam o que é aquilo, que são aquelas entidades. Porque isso tiraria muita força do terror. Eu lembro de momentos que falam nomes de rituais em Calamidade, mas talvez esteja enganado. Ainda tem um clássico Decadência, puta. Mas é bem menos. Tipo, normalmente os personagens só falam, eu uso tal coisa e eles usam. Sabe? Tipo, o Joey, ele constantemente falava, eu uso o Teleporte das Sombras. Mas o Joey não virava e falava, Teleporte das Sombras. Não, ele só usava e acabou, tá ligado? Era isso. Em Desconjuração ele gritaria o nome desse ritual. Pararia de ser tão aterrorizante porque a gente já sabe daquilo. Mas uma Dark Fantasy, mesmo a gente sabendo daquilo, aquilo pode continuar assustador. Por saber o nível de força daquilo ser tão grande que a gente sabe que os personagens não tem chance no Por isso que o Aaron não tem como, por ritual. exemplo, a luta contra o Anfitrião. Muita gente fala que a equipe Abutres teria vencido de qualquer jeito. Mas não, Ei, a eles música precisavam tá da muito magistrada. A alta, magistrada era a velho. única pessoa que tinha chance com o Anfitrião ali naquela sala. O que eles fizeram foi destruir meio que os avatares, entre aspas, do Anfitrião. Mas será que tinha mesmo? É porque, segundo o livro de regras, né, a Bíblia de Ordem Paranormal, só a magistrada consegue vencer o enigma de medo do anfitrião. Ok, o meu enigma de medo. Puta nome merda, inclusive, hein, Selby? De colocar enigma de medo e enigma do medo como duas coisas diferentes, você quebra um pouco. Eu tinha que ler comentários de gente falando, tipo, como assim? Como assim? Tem que jogar o jogo? Tem que comprar o jogo? Não, porra, é que são coisas diferentes. Esqueci o que eu tava falando. Lembrei. Só a magistrada consegue. Mas será que só ela consegue mesmo? Será que se não tiver uma força bruta absurda, não conseguiria? Será?
É porque o Kian quebrou o enigma de medo da magistrada, não sendo uma relíquia. Tudo bem que o Kian é um caso especial, mas mesmo assim ele quebrou sem ser uma relíquia. O livro de regras diz o quê? Que só a relíquia de sangue, de morte... Eu esqueci de quem conhecimento perde. É de sangue, né? Ou é de morte? Foda-se. Que eram os anfitriões Foda-se passados, conhecimento. Vai se fuder, os imperadores do Coliseu. Mas com o anfitrião Prime, que era o anfitrião Arnaldo, eles não tinham chance nenhuma de vencer. A magistrada tinha que ficar segurando. O próprio Selbit falou, sem a cinta das máscaras seria impossível vencer essa batalha. Porque é impossível, o anfitrião é praticamente um deus. Ele manipula a realidade, é o belo prazer dele. Ele faz os jogos dele manipulando a realidade. Se a equipe Abutres não tá nem perto de força, por mais que eles sejam muito fortes, a propósito, eles vão ganhar vídeo. Ordem Paranormal vai ganhar vídeo de Power Scale no canal em breve. Porque personagens como Joe, Arthur, Balu, todos eles são muito fortes e eu preciso falar deles. Eu vou dar uma pincelada por cima aqui, mas eu quero aprofundar mais esse tema. Meu Deus, o cara reprovou em ordem, pode apagar o canal. Ah, cara, eu tô com sono, eu tô com fome, é quase meia-noite. Recentemente o anfitrião tava imortal no livro de regras. Levaram um ano pra corrigir. Até recentemente, no caso. Magistrada é bucha, a única relíquia que tem duas fraquezas, o diabo e alguém que abala o equilíbrio pelo medo. Mano, quando eu falo que é literalmente porra, Henry, mas podia ter pego uma imagem que se enquadra. Quando eu falo que a magistrada é literalmente a pior relíquia que existe, aí os caras falam que eu tô maluco. E, por exemplo, o Kaiser, no ponto que ele morreu ali, em 50% de Nex, ele tava quase desviando de balas praticamente. O paranormal, tinha tanto paranormal dentro dele, que daqui a pouco ele poderia começar a desviar de balas, como... Tinha tanto paranormal dentro dele, é uma frase. Foi em Ryugal, porque naquela época de desconjuração, o poder o paranormal não entra no seu rabo, não era um ritual, não era, sei lá, velocidade mortal ou algum outro ritual. Era um poder de combatente, se não me engano. Combatente ou ocultista, um dos dois. Acho que era um poder pra todas as classes. Não tô lembrando direito, desculpa. Mas o Kaiser podia começar a desviar de balas se ele transcendesse mais uma vez a 55%. Isso daí já não parece muito um animezinho, tá ligado? Aqueles personagens desviando de tiro. Nossa, olha como o Goku tá rápido, ele desviou dessa bala. Foda. Sei lá, eu não sou muito fã de desconjuração inteira. De Nex, provavelmente. O Gal desviava de balas de desconjuração. Os rituais de desconjuração e calamidade eram muito mais fantasiosos, isso voltou em Sinais do Outro Lado, do que rituais de Call of Cthulhu, por exemplo. Porque muita gente compara a Ordem a Call of Cthulhu, falam que a Ordem precisa voltar ao Segredo na Floresta pra voltar ao estilo Call of Cthulhu, entre aspas, e fazer a gente ter medo. Ah, o sistema de Ordem e o Segredo na Floresta era confuso. Nossa, é clássico, né, mano? Toda hora o Luba perguntava, não, calma, tem que tirar menos ou tem que tirar mais? Essa fala me persegue até hoje. O problema da magistrada é que ela não causa dano físico direito. E comparar ela com o diabo que dá 2d20 mais 50 de dano é foda. Tem que se fuder. Tem que morrer conhecimento, né, mano? Conhecimento respirando já tá errado. Cara, como geral aqui é de energia, se eu falar qual é meu elemento favorito, eu com certeza vou ser banido. Hoje em dia tá tranquilo, BR Station. Hoje em dia tá tranquilo. Se fosse na época de Natal Macabro, conhecimento estava proibido de respirar nesse chat. Eu não tô nem brincando. Não tem uma nem desconjuração que dava 6 socos por turno? Por isso eu gosto de desconjuração. Eu gosto mais do sistema atual de ordem, principalmente com suplementos sobrevivendo ao horror. A nova mecânica de coreografia deixou as lutas mais da hora. Esse é o meu take. As criaturas têm medo dos agentes entrarem em combate, sendo que eu discordo completamente. O próprio Selbit falou que era difícil mestrar. Bons tempos. Se ele colocasse muitos bichos, ele tinha que controlar muito dano, porque senão os personagens morreram em 2 tapas. E não seria divertido a gente ver, sei lá, 4 horas de investigação. Tudo bem, seria divertido porque a interação da equipe era a melhor interação possível. Mas, sinceramente, ficaria chato com o tempo não ter um combate. O combate que tem, eles quase morrem todas as vezes. Ordem Paranormal sempre se propôs. É por isso que os combates que tinham em O Segredo na Floresta, eles tinham mais peso do que encher os bagulho de combatezinho que não tem tanto peso narrativo. Por isso que O Segredo na Floresta é muito zica. Eles investigam e destroem criaturas. Nunca foi como Call of Cthulhu. Muito foda o vídeo, Henry, mas por que Arcane? Por que Arcane vira e mexe aparece na minha tela? Eles investigam,
correm de criaturas, acham um jeito de matar criaturas sem se expor, e pronto, acabou. Não, Ordem sempre se propôs a vamos investigar, vamos matar a criatura que está fazendo isso conforme a investigação vai indo. A gente vai descobrir a fraqueza da criatura, o enigma do medo dela e vamos lá matar ela. Ordem Paranormal sempre foi isso, desde Quando a gente ficava dando risada porque o Leandro ou o pé da Lila ou o Cacto achando que apareceu. Mano, isso tá... Essa calmaria está durando até Ordem Paranormal voltar. Não se acostumem muito. Quando o spin-off voltar e a gente voltar a fazer live reagindo aos bagulho, rapaziada, não se... Cuidado. Pra quê? Porque eles investigam tudo, depois voltam lá pra escola e começam a destruir todas as criaturas. Que, novamente, além de tudo disso que eu falei, a gente tem um ritual de transcender. Sim, eu tenho que falar dele aqui o BR porque vai teve a fazer mensagem sentido. apagada No momento que pelo eu coloco um Antônio. ritual pra transcender, pra deixar os personagens mais fortes, eles ficam mais paranormal, entre aspas, eles Bons ganham tempos. poderes novos, a vida deles aumenta. Você já se desprendeu completamente do horror e pra Dark Fantasy. Até pelo próprio jeito que é descrito o ritual, que aquela coceira da sua mente, aquela dúvida é respondida, mas você vai esquecer tudo, porque é uma verdade tão grande que é impossível de ser dita e lembrada, porque isso vai te enlouquecer e te transformar no que a gente sabe, no existido. Quem sabe de tudo do verdade, outro lado, literalmente. 100% de Nex, vai virar um inexistido algum dia. Falando em existido, tem uma cena no final de Desconjuração que o Kian, ele tá se gabando, ele fica tipo, blá 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 blá, eu descobri o segredo. Eu descobri, eu sei a verdade. Ele fala uns bagulho assim. Eu descobri, e eu posso contar pra vocês. E é exatamente isso que eu vou fazer. E aí a gente fica com o cu na mão, porque, pô, a gente lembra como foi que a Beatrice virou uma existida, sabe? Ela virou uma existida porque o Leonardo Gomes, o Kian, né, ele contou pra ela o segredo. E aí ela virou uma existida. E aí nesse momento o Kian fala, e é exatamente isso que eu vou fazer, vou contar pra vocês. E aí eu fiquei tipo, caralho, mano, o Kian vai soltar o verbo, vai gerar o virar existido. Só que aí 3 segundos depois ele esquece que ele ia fazer isso, sabe? E isso nunca mais é mencionado em Ordem Paranormal. Ou praticamente imediatamente, como aconteceu com a Beatrice. Com o Ritual de Transcender, dá pra gente fazer várias interpretações do que significa ficar mais O forte a partir segredo. do paranormal. Já que muitas Qual vezes que durante é a ele? desconjuração, o Célume descrevia mais ou menos, você sobrevive a isso porque forças paranormais agora estão sustentando o seu corpo. Se você não tivesse transcendido, você estaria morto. Cara, você levou um soco do empape. Seu pescoço teria quebrado completamente se você não tivesse transcendido. Eu preciso de mais jazz. Eu também. Eu preciso de todas que existirem. E várias outras cenas que o Selbit fala isso. Então dá pra ter uma interpretação muito grande do que significa transcender e ficar mais forte a partir da transcendência. Talvez seu corpo vai deixando de depender dos seus órgãos, ou seus Precisamos, órgãos vão Antônio, ficando mais precisamos. paranormais. Bom, isso é assunto pra outro vídeo, e acho que eu até gravei esse vídeo, deve estar aparecendo no card agora. Ignorem que esse vídeo foi tipo no meu começo de carreira, então desculpem esse negócio gigante da tela e também a minha voz meio ruim e a falta de trilha Que sonora. nada, Talvez papai. regrave. A falta, não. Eu vou regravar. Trilha sonora tá tendo, relaxa. Além disso, a partir dos 50% de Nexus, os personagens ficam literalmente mais mágicos. A gente Selbit viu que a habilidade de Kian de tornar as pessoas em existida era muito roubada. Mano, vou deixar anotado aqui, tá? No meu universo literário tem um bagulho chamado Consciência Cósmica, que tem uma barrinha, né? Quando o personagem atinge 100% de consciência cósmica, ele descobre que ele passa a saber tudo, e saber tudo é saber tudo pra caralho. Basicamente, ele descobre que ele não existe de verdade, que a parada é um RPG, ele descobre que ele é um personagem fictício, basicamente. E aí cada personagem lida com isso de uma forma. Se a verdade no RPG do Selbit também for isso, eu vou ficar muito revoltado, tá? pode ver isso até pela descrição de Sobrevivendo ao Horror, que tenta puxar pra um lado mais horror, que, de novo, é uma parte da Dark Fantasy ter horror, os personagens serem... Anfitrião, já viu minha teoria Aguiar Dalmo? Interrogação, interrogação, interrogação. Já vai pulando de 3 em 3 letras, então os outros personagens podem começar com M, P e S. Isso é muito específico, panela de pressão. Mas se você tiver certo, porra, na moral,
Parabéns. Armados, ou terem coisas meio grotescas. A gente vê isso em Elden Ring, que pode ser considerado uma Dark Fantasy também, com alguns bosses, como por exemplo o primeiro que a gente enfrenta, que eu nunca vou lembrar o nome, que ficava se enxertando. E a gente vê isso em Ordem Paranormal com elemento de sangue, que você vai perdendo cabelo, você vai tendo uma boca enorme, vai crescendo dentes, vai se tornando mais monstruoso. Ele tá realmente energia, muito mais alto mais que o coisa de sua eletrônica voz. no corpo, como a gente pode ver com o Rubens, que todo machucado que ele tem, o corpo A panela dele é o não seja- Artigas, eu sei, mas ele quis, né? Ele quis, agora vai ser chamado de panela de pressão. regenera mais em carne ou coisas do tipo, se regenera com fios e deixando ele com uma aparência mais de ciborgue algum dia, provavelmente. Algum dia não terá mais carne no Rubinho, vai ser só um monte de fios e coisas paranormais bizarras. Porque Graças porque a Deus. própria cicatriz no peito dele, o ferimento do peito dele, só tem fio agora. E provavelmente dá pra ver até o coração Dominique dele. Eu tô Griffith. doido pra ver essa cena na HQ. E Griffith. Mesmo o Kaiser, que a gente não viu nada como Rubens, estava ficando mais paranormal, porque os olhos dele ficaram violeta. E uma boa comparação é que os olhos dele se moviam como a Jinx em combate. Deve estar aparecendo na tela agora uma cena da Jinx lutando, que enquanto ele vai se mexendo, Não tá aparecendo meio que vai na sendo tela. um raiozinho do olho dele, e aquela Tá, maneira tá. de saber que o Kaiser tem isso também. Opa, pera. Foi mal isso Tá. tá interrompendo o vídeo de vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Enki, muito prazer, dono do canal. E a gente tá Ih, quase ok. monetizando o canal, faltam simplesmente 500 horas. Então se vocês puderem deixar um Olha like e lá. compartilhar com seus amigos, eu estaria agradecendo muito. Além disso, eu criei uma aba para membros do canal. Então se você tiver interesse, assina o membro, tá? Só por R$5. Você vai estar me ajudando muito se você assinar. Porque como o YouTube ainda não me paga, e quando ele começar a me pagar talvez não seja muito, isso faria uma enorme diferença pra mim. Porque você vai estar me ajudando a me manter na plataforma e continuar postando vídeo regularmente. Então se vocês puderem fazer isso, eu tô agradecendo muito. Também tem a chave Pix, caso você não consiga assinar o canal, você pode fazer uma doação, tá aparecendo na tela de vocês agora. Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo e bora continuar. Não esqueçam do like e da inscrição. Como eu tava falando do Kaiser da Jinx, eu vou continuar, porque eu amei. Olha aí o menino. Quem estiver vendo isso no YouTube, passa lá, se inscreve no canal do Henry. Ele é um querido. Juro pra você. Pense num caba fofo. Muito louco como uma mera sombra lembra o Griffith. E nos esboços tá um sorriso. Mano, meu vídeo favorito da internet é aquele onde o Lucius e o Oblitai estão juntos. E o Lucius, ele vai muito longe tentando fazer link com Berserk e Ordem Paranormal. Aí ele vai numa música do Shooter, de Berserk, e ele vê, ó, o Guaxinim comentou nessa música. Deve ser por isso. Deve ser isso. Esse é o meu vídeo favorito da internet, eu juro pra vocês, esse vídeo é incrível. Esse vídeo é muito foda. Esse post do Twitter, que sim, o Kaiser tava com os olhos brilhando como a Jinx, os olhos eles se moviam como o da Jinx, e a gente pode falar que ele adquiriu até uma velocidade maior, uma agilidade maior, graças à transcendência dele aos 50% de Que Nexus. vídeo Não foda. sistematicamente falando, mas na lore do universo seria legal ver que ele ficou mais rápido na HQ, seria um desejo meu, fazer a HQ explorar mais como quanto mais Nexus você vai ganhando. Os dois são totalmente loucos. O Oblitai é normal. Eu não sei por que o Oblitai deixou o Lucius ir nessa... É porque o Oblitai também é um poço de bondade, né? De carinho, de felicidade. Não tem como. O menino é bom demais. Mas o Lucius é completamente maluco, velho. Olha esse bagulho. Mais forte você vai ficando, porque às vezes isso não dá pra notar tanto no RPG, por ser um RPG, então depende de dado, etc. Mas seria legal ver, tipo, sei lá, o Joey ficando mais forte, com um golpe de destruir um zumbi de sangue, ou o Kaiser Realmente ficando seria mais legal. rápido, e a gente notando isso na HQ, seria coisa interessante de se ver. Que, novamente, é uma Dark Fantasy, e isso não vai tirar o terror do universo, porque o terror tá nos próprios personagens também. Eles deixando de serem tão humanos, se tornando criaturas, ficando deformados, entre aspas, ficando mais aberráticos, diferente do que eram, não de um jeito natural, mas sim de um jeito paranormal. E pra provar de vez que Ordem é uma Dark Fantasy, a gente tem... Eu entendo, mas Desconjuração faz isso mal. É tipo isso, sabe? Tipo, por Desconjuração faz esse... Tipo, o paranormal nunca é bom. Ponto. O paranormal nunca é bom. Então, pô, Desconjuração tenta tratar isso, mas ao mesmo tempo... Caralho, olha que foda o Kaiser desviando de bala. O olho dele sai raiozinho roxo, que muito zica, caralho.
Nossa, olha esse ritual que foda do Arthur amaldiçoando uma arma, caralho, que muito descolado. Sendo que não devia ser descolado, sabe? Não era pra ser descolado, era pra ser aterrorizante. Quando live de assimilação, quando a gente bater a metinha aqui, tem a metinha aqui, ó. Pra gente ver, pra gente começar a ver a assimilação. Nossa, eu lembrei quando o Oblitai tava falando pro Anfitras do RPG dele. E daí eu falei, desculpa, Oblitai, mas ele só vê coisa que presta. E logo depois a gente começou a ver Nicolas Neto. As lives desse canal são realmente, né, algo. Nossa, lembra de quando o Lúcio apareceu no chat e o anfitrião tava sussurrando socorro. Já passou tanta coisa nessas lives, sinceramente. Tem os rituais, tudo bem, em Call of Cthulhu a gente também tem rituais, mas os rituais são diferentes. Quando os players de Call of Cthulhu realizam, a ação não é imediata às vezes. Não, e tchau, tem tal. muitos passos para serem feitos. É necessário um sacrifício, um símbolo certo, tem que ser no dia certo, não pode ser na lua tal. Mas em Ordem não. Ordem, os rituais são quase como magias de D&D, por assim dizer. Mesmo que não sejam, eu já fiz um vídeo disso, tá aparecendo aqui no card. Como por exemplo, Decadenza, que é simples. Não está aparecendo no no card. O personagem pega cinzas, se concentra no símbolo, que você não precisa fazer o símbolo na hora. Para de falar de bucha verso, para. O símbolo pode estar pronto, pode ser uma tatuagem, pode ser um equipamento que você carrega, pode estar em um grimório. É só você pegar as cinzas e Decadenza, descarnar a mesma coisa. Decadência, puta, isso, praticamente, você pode fazer de um jeito mais simples, alguns demoram, é só ver se... É literalmente essa cena, eu sabia, eu reconheci. Eu reconheci o Você pode Decadência, fazer de um puta. jeito mais simples. Inclusive, o Dante não fala decadência puta. Ele fala, tipo, decadência pu. E ele não fala decadência puta, só que ficou o efeito mamada, né? O efeito Mandela. A maioria escutou ele falando decadência puta, mas não era. Simples, alguns demoram, é só ver se a conjuração dele, que sobrevindo ao horror ajudou bastante nisso, que, se eu não me engano, conjuração complexa... Calma aí, como assim um filme? Buchaverso é bom demais, inclusive o filme. Como assim um filme? Como assim o filme? Gasta 3 turnos, as outras não, você pode usar como reação. E é um vídeo que eu vou fazer de novo. Não de novo, mas vai ser uma continuação desse vídeo. Algum dia vai sair. Que eu tô tendo uns pequenos problemas criativos. Ordem Paranormal é uma Dark Fantasy. Sempre foi. Mas isso não tira o terror do universo para as pessoas que gostam de terror. A gente viu isso até em Natal Macabro, que era muito mais um slasher do que uma Dark Fantasy. Mas ainda tinha elementos de Dark Fantasy porque se passa no mundo de Ordem Paranormal. Como por exemplo, verdade. As máscaras que os killers usavam. Tem que um os vilões filme usavam, de 40 posso falar muitas minutos. palavras. Não No tem, YouTube, parem de o YouTube mentir. me mata. Não tá certo. E pra pessoas que gostam mais de temporadas de terror, a gente tem Natal Macabro, podem sair outras no futuro. E em Dark Fantasy a gente tem muito terror, entre aspas. É só ver Berserker. O que mais tem em Berserker é isso, a gente com medo. Não é exatamente um terror, é mais um terror psicológico às vezes. Não se nem pode ser considerar um terror psicológico, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Uma Dark Fantasy tem muito dessas cenas de terror que deixam a gente assustado, com medo, que é a proposta do terror praticamente. E Ordem ainda parece um sistema de investigação, a gente tem muita investigação mesmo sendo uma Dark Fantasy. Eu só tô querendo dizer nesse vídeo que Ordem é uma Dark Fantasy, vocês não precisam forçar pra ser um Call of Cthulhu, ou eu ficar falando que... A gente entendeu. O Henry passou os últimos 5 minutos falando Ordem é uma Dark Fantasy, porque Dark Fantasy. E aí, Ordem é uma Dark Fantasy. Porra! Ordem deveria ser um Call of Cthulhu, sendo que Ordem sempre teve a jornada de evoluir os personagens pra derrotar a criatura. Eu espero ter deixado esse ponto claro. Talvez Ficou claro, relaxa, papai. Talvez, mas é um vídeo novo até pra mim gravar. Então é isso, muito obrigado por ficarem até o final. A gente se vê no próximo vídeo, deixem um like, se inscrevam. A chave Pix tá aparecendo aí na... Anfitrião, me perdoa por não estar participando tanto das lives, comentando, é que nesses dias está vindo muita visita, dormir aqui, daí fica complicado, obrigado pela compreensão. Eu não disse que eu compreendi, mas tá tudo bem, panela de pressão do Anfitras ainda sendo pago, tá tudo bem, relaxa. Pô, comenta aí quando você puder, mano. Tinha uma treta no TikTok, um cara ficou falando que Ordem é ruim, porque RPG só podia ter sistema de RPG complexo, tipo D7, D7D, e o povo ficou falando, o importante é se divertir pra ele, mas nunca saberemos.